Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Que o Senhor conceda a cada um de nós ouvidos atentos, abertos e um coração receptivo para a palavra do Senhor. Amém? Uma pergunta, estão ouvindo bem lá atrás? Quando a gente vai pregar, ou ao menos eu faço assim, eu busco alguns temas, para que realmente é o Senhor que vai falar conosco. E tinha 3 temas no meu coração. Os 3 lugares que cada um de nós tem que passar. Estava na minha mente. A caverna de Adulão, falar sobre a caverna de Adulão. Depois, sobre o deserto. E também o vaso do oleiro. Pode desligar por mim, pode desligar. Pode desligar. Esses 3 temas, eu creio que todos nós devemos passar. O deserto significa um lugar separado, onde tem várias coisas que acontecem, inclusive na temperatura do dia. Durante o dia tem uma temperatura de 45 a 50 graus, e à noite ele baixa para menos de 0 graus. Mas é um lugar onde Jesus fez o jejum de 40 dias. E ele teve que exercitar a manifestação do poder de Deus. Então, deserto, além de ter um tempo de jejum, mas é um tempo de você e eu exercitarmos a manifestação do poder de Deus, porque é no deserto que se enfrenta o inimigo. Caverna de Adulão. Davi era ungido rei, mas não era rei. Quem era rei era Saul. Ele era um líder do exército onde o povo cantava. Saul derrotou 1000, mas Davi 10.000. Mas isso não fazia dele cumprir a unção que ele tinha. Então, ele foi perseguido por muito tempo e depois se refugiou na caverna de Adulão. A caverna de Adulão significa a preparação para receber na prática a unção que foi dada por Deus. Onde Davi, por exemplo, teve que ter um tempo na presença de Deus, pensar e meditar na sua vida, no seu chamado. E aí foram vindo toda a sua família, depois vieram todos os oprimidos, vieram os endividados e vieram um outro que na realidade era os oprimidos. E daí ele formou um exército de 400 pessoas, e com esse exército, ele em seguida foi ungido, a confirmação do ungido pelo povo. Mas hoje nós vamos falar exatamente que nós também temos que ir na casa do oleiro. Eu queria que abrisse Isaías 64:8. Eu não sei, hoje eles estão botando. Isaías 64:8. Mas agora, o Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Isso nos leva à confirmação de que nós fomos feitos pelo pó, pelo barro, que Jesus, que moldou, que Deus moldou com cada um de nós, e dentro desse projeto
feito por barro, soprou o sopro de Deus. E aí se tornou algo vivente. E nós realmente temos a semelhança e a imagem de Deus. Mas nós perdemos por causa do pecado. Mas fomos restaurados e restabelecidos por Jesus Cristo. Então, cada um aqui que tem Jesus Cristo na sua vida, recebeu de volta a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém? Então, você é alguém muito importante, como diz a palavra de Deus lá em Efésios. Eu gostaria que abrisse em Efésios para saber o que Deus planejou para os seus filhos, para cada um de nós. Efésios capítulo 1. Ele seria do 3 até o 14, mas eu quero chamar a atenção de 2 versículos bíblicos. É o 4 e depois o 12. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Essa visão de Deus para as nossas vidas, nós sermos santos e irrepreensíveis na nossa caminhada aqui na terra. E depois o versículo 12, a fim de sermos louvor para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Amém? Então veja, você é o elogio de Deus. Mas para isso nós também precisamos ter uma vida irrepreensível e santa. E um dos exemplos que eu sempre cito e está na minha memória é Jó capítulo 1, os versículos que falam sobre a palavra de Deus que diz que Satanás foi juntamente com os anjos na presença de Deus e Deus fez a pergunta para Satanás: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal e que realmente declara a sua vontade para na sua vida perante Deus. Então veja, Deus, Ele está olhando como nós estamos caminhando. E Ele pode tomar você como exemplo diante das trevas, porque Ele nos criou para ser o elogio de Deus aqui na terra. Vistes o meu servo. Como Ele está vendo você? Como Ele está me vendo? Nós teríamos que nos fazer essa pergunta de vez em quando. E por causa disso, nós precisamos passar lá na casa do oleiro. Vamos abrir Jeremias 18. Então se lembre, nós temos que ir para o deserto. Eu creio que a igreja já está caminhando no deserto, o pastor Eldo tem falado muito sobre jejum e oração. Depois nós temos que nos preparar para o nosso chamado, que temos que ir para a caverna de Adulão, nos aquietar na presença de Deus. Mas aqui nós temos uma outra coisa que deve acontecer nas nossas vidas, para que Deus possa nos usar de uma maneira 100%, e não 20% ou 30%. Ele quer usar a cada um de nós, independente do chamado, quer usar para proclamar o seu reino. Amém? Diz assim o versículo, capítulo 18, versículo de 1 a 6. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava entregue à sua obra, sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou-se a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu.
Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Substitui a palavra casa de Israel pela igreja. Ele quer fazer isso com a igreja. Agora tem duas características muito importantes que nós temos que ter. Nós precisamos disso. Dispõe-te e desce. Significa que nós precisamos ter uma característica de obediência imediata ao Senhor. Eu sempre cito muito, quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, mandou os anjos, inclusive, para tirar a família de Ló de lá. Mas Ló mostrou que era muito lento. E as igrejas hoje são muito lentas para realmente responder com obediência. Mas a obediência aqui de Jeremias foi imediata. Ele simplesmente ouviu a palavra, ouviu a voz de Deus, e ele obedeceu e desceu à casa do oleiro. E eu pergunto, aliás, muitas pessoas me perguntaram, ou me perguntam, como eu posso ouvir a voz de Deus? Como? Muitas pessoas questionam isso. Eu diria o seguinte: Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala, como nós temos ouvido, esses 3 profetas que vieram. Então, Ele usa profetas para falar conosco, Ele usa pastores para falar conosco, mas Ele também usa a Sua palavra quando nós a lemos e quando meditamos estudando a Sua palavra. Mas aqui Ele também usa um fato que nos torna visível. Ele muitas vezes ele tem usado, e os irmãos e as irmãs de Cristo Jesus não têm apercebido. Ele tem mostrado muitos fatos e realmente não lhe tem tocado o seu coração. Mas nós precisamos aprender também a ouvir a voz de Deus através de fatos que nós vemos. Isso é muito importante para as nossas vidas. Então veja, dispõe-te e desce. Isso significa que nós ainda somos e temos sido trabalhados pelo Senhor Jesus. Aquela palavra que sempre nos citamos, que a boa obra que o Senhor Jesus iniciou em nossas vidas há de ser completada. Mas nós também sabemos, e muitas vezes, sempre nós dizemos assim: seja bem-vindo, Espírito Santo, faz a tua obra em nós. Mas, na realidade, nós muitas vezes resistimos à obra do Espírito Santo em nossa vida. O nosso egoísmo, o nosso eu, ainda impede que a obra do Espírito Santo seja completada em nossas vidas. Por isso, o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer esse texto da casa do oleiro. Então, veja. A obediência é um dos princípios fundamentais na nossa vida de fé. Um dos princípios fundamentais. Isso tem que trabalhar no nosso coração. Que realmente, muitas vezes a gente questiona Deus, ou muitas vezes a gente questiona a palavra. Mas nós podemos observar aqui que Jeremias não perguntou qual era a casa, não perguntou a casa do oleiro, não perguntou como ele iria ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus lá. Como também Deus não deu os detalhes. Deus disse: desce à casa do oleiro, e lá você vai ouvir a minha voz, ou o meu falar contigo. Segunda coisa, segundo princípio importante em nossas vidas, precisamos ter uma disposição de ouvir Deus falar. Porque a nossa inquietude, o nosso agitar, vida agitada, que nós temos, que o mundo moderno hoje nos leva muito a uma vida agitada. Nós somos como um bicho carpinteiro, que não para quieto.
Mas nós temos que aprender a ficar quieto. A caverna de Adulão é um lugar onde tem que ficar quieto, porque lá não tem nada. E nós precisamos, como também tem sido pregado, de que nós temos que ter um lugar específico de oração, para que realmente nós possamos ouvir a voz de Deus. Amém? Então veja, Deus não dá os detalhes. Ele aqui está dizendo, você tem que observar, lá na casa do oleiro. Vai ver, ele desceu e começou a observar. O que você imagina ver na casa do oleiro? Vasos quebrados, tinha um monte de barro, tinha água, tinha um forno, tinha vasos prontos. Tudo isso ele viu. Mas o que chamou a atenção do seu coração, no seu espírito, era que lá tinha um oleiro. E esse oleiro estava agindo e estava preparando o barro para fazer o vaso de excelente qualidade. E nós somos o barro, e o Espírito Santo quer nos fazer um vaso de excelente qualidade, para que realmente seja uma obra santa, uma obra que transforma as vidas. E o agir desse oleiro, ele prestou muita atenção, ele não desviou o seu olhar e também não permitiu que nada tirasse a atenção dele. Isso é muito importante. E ele observou que o oleiro, ele pegou o barro, ele botou água, aí ele começou com as suas mãos a tirar todo aquele barro que tinha um torrão duro, que não dá liga. Ele viu que tinha areia, grãos de areia, ele tirou. Ele viu que tinha bolhas de ar no barro, também fez com que essas bolhas saíssem. E para isso, ele teve que pegar o barro e bater várias vezes. Nós sabemos que o barro precisa ser batido. Assim também é o nosso processo de caminhada espiritual. O Espírito Santo muitas vezes precisa bater em nós. Porque quando nós temos tribulações, marque bem, as tribulações são exatamente o que o Espírito Santo vai fazer. Porque quando tudo vai bem na nossa vida, nós não precisamos de Deus. Nós simplesmente tocamos a vida, eu estou abençoado, eu não preciso de nada. Mas quando nós temos tribulações, quando nós somos batidos pelo Espírito Santo, aí nós vamos buscar o Senhor, ou a palavra, ou orar, buscar a presença de Deus. E esse é o processo que Jeremias estava vendo. E ainda tem mais um detalhe. Ele fez tudo isso, e aí botou em cima de uma roda o barro, e com o seu pé começou a girar, e com as suas mãos habilidosas, ele começou o processo da feitura do barro, do vaso. Então marca bem, esse visual que Jeremias viu do oleiro, esse é o processo que o Espírito Santo quer fazer em nós. Nós precisamos realmente tirar todos os nossos pecados, todos os nossos entulhos, para que realmente a nossa vida fique sensível ao processo de transformação. E aí ele começou a fazer o barro. O oleiro já tinha a visão do vaso que ele ia fazer. E Deus é o oleiro, como nós vimos em Isaías 64:8. Ele quer mudar através do Espírito Santo esse tipo de vida em nós, para que nós cheguemos a ser irrepreensíveis e perfeitos diante de Deus. E também sermos um elogio, que Deus possa, diante das trevas, dizer assim, olha, aquele meu servo, ou a igreja tal, ela realmente deixou-se moldar. Mas no agir do oleiro, que era o vaso perfeito, aconteceu algo. Diz o texto aqui que o vaso se quebrou. Isso significa na vida espiritual nossa.
que o nosso caráter ainda não foi totalmente transformado, que nós não deixamos o nosso caráter ser transformado. Lá no Sermão do Monte, a primeira mensagem que Jesus ensinou aos seus discípulos são as 8 bem-aventuranças. Isso significa que o nosso caráter, o nosso coração, a nossa atitude tem que ser mudado. E vocês podem em casa dar uma olhada em Mateus capítulo 5, as 8 bem-aventuranças. Esse foi o primeiro ensinamento, para depois ele dizer, olha, vocês são sal e luz. Mas enquanto não há uma transformação do nosso caráter, da nossa vida, nós não sermos pessoas irrepreensíveis, ou, como diz a palavra lá em Jó, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós temos que aprender a realmente ser pessoas que se desviam do mal, porque o Espírito Santo assim nos diz. Para que realmente nós possamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos realmente uma vida reta, uma vida santa, na nossa presença, na presença de Deus. Amém? O vaso se estragou. E diz ali o texto que realmente o oleiro começou a fazer um novo vaso. Chama a atenção. Só que ele usou o mesmo barro. Isso significa que o oleiro não descartou o barro. Ao contrário, ele pegou o mesmo barro, novamente tentou tirar os entulhos, aquilo que impediu da liga, fez novamente todo o processo de amassar, de bater, para que realmente ele estivesse pronto para fazer o segundo barro. Talvez os irmãos, cada um já tenha recebido nesses dias que os profetas estiveram aí, um chamado especial, um anúncio especial. Mas eu creio, assim como também já aconteceu comigo, e muitas vezes nós achamos que o nosso chamado, ou nós não temos convicção do nosso chamado. Então precisa realmente ser renovado todo o processo pelo Espírito Santo, para que realmente esse barro esteja preparado no segundo chamado de Deus. Deus não descarta as pessoas que eventualmente falharam, que se estragaram. Deus usa novamente a cada um de nós, para que realmente sejamos usados pelo Senhor. Isso é muito importante nós entender, que realmente o Espírito Santo nos ensina, mas também nos corrige. E muitas vezes nós reclamamos da correção. Saiba que a correção na nossa vida é muito importante. E essa correção às vezes vem acompanhada de tribulação, vem acompanhada de enfermidade, vem acompanhada de lutas, de tentações. Então, se você, por acaso, não aconteceu nada na sua vida, sempre esteve em paz, cuidado. Cuidado porque o Espírito Santo não está conseguindo trabalhar no seu coração. Talvez você tenha o Espírito Santo, porque você crê, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, nós temos a presença habitadora do Espírito Santo, mas não temos a manifestação do poder que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que ele prometeu, recebereis poder ao descer sobre vós, e depois no capítulo 2, vocês observam que a igreja estava reunida em oração para que o Espírito Santo descesse sobre eles. E um dos sinais do batismo do Espírito Santo é a oração em línguas. É um sinal visível, porque nós precisamos ter um sinal que realmente a pessoa, ela realmente tem esse batismo, está cheio do Espírito Santo. Eu queria dizer que Jeremias ouviu a voz de Deus através de fatos que estavam acontecendo.
E você, tem ouvido alguma coisa nesse sentido? Talvez você não tenha percebido, mas nós devemos buscar aquietar o nosso coração, para que realmente o Espírito Santo possa nos falar. Eu tenho visto muitas declarações, eu fui batizado no Espírito Santo, mas realmente essa pessoa ainda não entendeu o que o Espírito Santo quer fazer. Por quê? Porque a pessoa tem tribulação e reclama o tempo todo. Pô, mas a minha vida está uma desgraça. Agradeça a Deus porque tem tribulação na tua vida, porque tem luta na tua vida, porque você está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, para que vocês cheguem ao ponto de serem irrepreensíveis, os santos e irrepreensíveis, na presença do Senhor. Uma coisa também eu queria dizer o seguinte: Jesus, ele veio realizar 3 obras. A obra da salvação completa com libertação e tudo mais. Mas ele veio estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Portanto, nós fizemos parte do reino. Por isso que tem muitas igrejas. Faz parte do reino dos céus. E em terceiro lugar, ele veio destruir as obras do diabo. Então saiba que se você tem uma luta, você pode repreender o inimigo. Ou peça uma oração para que sejam libertos do espírito que tem te tentado. Tudo é possível ao que crê. Mas eu queria chamar a atenção que nós muitas vezes só achamos que Jesus já terminou a sua obra e isso vai ser completo em nossa vida. Mas nós precisamos também saber o que aconteceu depois da ressurreição de Cristo, ou depois da morte. E aí vocês teriam que ler Efésios, capítulo 1, dos versículos 19 até o finalzinho do capítulo. Ali ele fala que Jesus foi ressuscitado dos mortos e foi colocado à direita de Deus Pai. Então ele é o nosso intercessor diante de Deus Pai. Mas também a palavra de Deus diz lá em 1 João que ele é o nosso advogado junto ao Pai. Também ali ele fala, Jesus ressurreto, que está na presença do Pai à direita, é o nome que está acima de todo nome. Todo principado, toda potestade, todo domínio. Todas as coisas foi colocado debaixo dos pés do Senhor Jesus. Então veja, a obra, Deus completou a sua obra, a obra em Jesus Cristo, exaltando Ele. Então leiam também, porque nós precisamos entender que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores na nossa vida. E Ele vem para nos buscar, quando a volta do Senhor no milênio. Por isso que é muito importante nós sabermos que nós caímos, mas o Espírito Santo está sempre pronto para restaurar a nossa vida. E nunca se esqueça que cada um de nós tem um chamado de Deus. Por isso que é muito importante nós realmente buscarmos a presença de Deus, inclusive através da palavra de Deus para as nossas vidas. Se o Espírito Santo não consegue fazer tudo na nossa vida, isso significa que não é problema dele, é um problema nosso, que nós não permitimos que o Espírito Santo complete a obra, a boa obra que o Senhor Jesus iniciou nas nossas vidas. Então, precisamos de uma consagração maior. Precisamos realmente ir para o deserto para jejuar, clamar ao Senhor, sentir o calor, sentir o frio, para que realmente nós saibamos. E sentir fome,
para que nós realmente saibamos usar da manifestação do poder de Deus em sua vida. Porque Jesus jejuou 40 dias e teve fome. Então não esqueça que Satanás não vai te tentar quando você está bem forte espiritualmente. Quando você está cheio do Espírito Santo. Ele vai exatamente te atacar na hora da tua fraqueza, na hora da tua necessidade. Ele teve fome. E Satanás sempre vem, de uma maneira sutil, com a sua palavra. Então, se você está com fome, transforma essas pedras em pães. E assim foram 3 tentações que ele foi. Mas nós precisamos estar preparados. Então, veja, não adianta só nós jejuarmos, mas nós precisamos estar preparados para exercitar o poder de Deus em nossas vidas, diante do inimigo que nos assedia. A palavra de Deus sempre está ao nosso lado. Se nós tivermos presente em nossas vidas as 2 características principais. Obediência. Sabe por que obediência? Porque Satanás é um desobediente. E se nós agimos em desobediência, nós estamos realizando operando através de a atitude de Satanás, na sua força, no seu poder. Nós não estamos manifestando a bênção de Deus, porque a bênção do Senhor está na nossa obediência. Segundo, nunca esquecer que os nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir a manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Não adianta nós só dizermos assim, bem-vindo Espírito Santo, como diz lá em Mateus capítulo 6, lá no finalzinho, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará nos reinos dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então veja, nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos praticar. E uma das características que muitos cristãos não buscam é ler a palavra. Eu tenho perguntado para vários deles, não tive tempo, dá uma desculpa. Mas eu pergunto sim, a cada um de vocês. E se o Senhor Jesus voltar agora? Não vai ter desculpa. Por isso que nós precisamos ir à casa do oleiro também. Ter uma nova transformação. E o texto, ele diz aqui no versículo 11, no finalzinho. Convertei-vos, pois agora a cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos. Veja o que você está procedendo, o que você está fazendo, como você está andando. Você está andando em amor, conforme diz lá em Efésios, capítulo 4 em diante. Ali tem 4 maneiras de nós caminharmos, ou deixarmos de caminhar. Por isso que tem que uma vez começar a ler um pouquinho mais Efésios, e eu recomendaria muito o livro de Mateus, porque o livro de Mateus é um livro de ensino. Emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Então tem 3 coisas aqui que nós precisamos fazer. Ouvir, emendar o nosso caminho e as nossas ações. O apóstolo Paulo, ele de vez em quando parava e fazia uma revisão da sua vida, porque ele foi colocado no seu coração que ele poderia, mesmo estando levando vidas a Senhor Jesus, mas a vida dele poderia ficar seca e vazia, poderia ser um deserto. Por isso que nós também precisamos fazer
uma revisão na nossa vida. Se nós precisamos ser tratados pelo Espírito Santo, que assim seja. Porque a palavra que nós recebemos, que ainda nós estamos chegando a 80 anos, isso significa que nós ainda vamos ver o próximo avivamento. E segundo, hoje eu li o que o pastor escreveu, o ano 2022 é um ano muito especial. Então, por isso que é específico, por isso que o Espírito Santo me mandou eu falar da casa do oleiro. Vai para a casa do oleiro. Seja aquele que pode ser tirado todo o material impuro da sua vida. Permita que o Espírito Santo transforme o seu caráter. Repare, quando você levanta de manhã, anota tudo aquilo que você pensou ou fez. E vê se essas coisas, durante 24 horas, se isso realmente agradou ao Espírito Santo. Se nós não entristecemos o Espírito Santo com as nossas atitudes e as nossas ações. É muito importante nós fazermos revisão de nós mesmos. Realmente, os pastores, eles vão trabalhar em cima, com a sua palavra, os seus conselhos. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E tem duas advertências. Enchei-vos do Espírito Santo. Isso significa que precisa ser um ato contínuo da busca do Espírito Santo. Mas também tem uma palavra que diz que o Espírito Santo, nós podemos entristê-lo. E aí ele se afasta. Porque quando você entristece o Espírito Santo com o pecado, com as tuas atitudes, com as ações, ele simplesmente não pode agir porque você não permite. Não é que ele não queira, mas nós muitas vezes entristecemos e não buscamos a presença do Senhor. Por isso que uma coisa que eu aprendi e que foi dado pelo pastor Edson, um livrozinho, onde fala dos 7 pecados sutis. O que você pensa vai gerar na tua boca o falar. O teu falar vai gerar uma atitude. A tua atitude vai gerar o relacionamento bom ou negativo. A tua ação, também o teu agir, vai gerar uma omissão. Porque muitas vezes nós lemos a palavra, e um dos pecados mais comuns na nossa vida é o pecado da omissão. E uma delas eu vou citar, que está lá em final de Mateus capítulo 28 em diante. Eu acho que todo mundo já sabe esse versículo. Ide, fazei discípulos. Isso significa, fale de Jesus. Fale do amor de Deus para as pessoas. Te relacione com as pessoas. Veja, nós não somos do mundo, mas Deus disse para nós ficarmos no mundo, mas o mundo não pode entrar em nós. Então nós podemos nos relacionar com pessoas, só que as coisas que as pessoas praticam não podem afetar a nossa vida. Nós é que temos que alterar a vida deles através do companheirismo, do modo de que nós nos comportamos, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, para que ela realmente sinta em nós uma certa atração. Nós precisamos realmente ser sal, precisamos esfregar. O outro pecado muito importante é o pecado da presunção. Nós muitas vezes fizemos aquilo que Deus não mandou nós fazer. Nós vamos na nossa força carnal. Eu decido e faço. Mas essa não é a vontade de Deus. Nós precisamos sempre obedecer à palavra do Senhor. Eu queria que abrisse a última palavra, Romanos, capítulo 9.
É muito importante nós guardarmos alguns versículos bíblicos. Romanos 9, 20 e 21. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Tem muita gente que o segundo mandamento no Novo Testamento diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a coisa que eu mais vejo hoje em dia. Tudo bem, não cabe a mim contestar, mas a maioria das pessoas já fez um novo nariz, já fez plástica em várias partes do corpo. Por quê? Porque não se ama assim como Deus o fez. Então veja, se eu não me amo, como é que eu vou amar o meu próximo? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Como é que eu vou orar por ele? Então ele faz essa pergunta: por que me fizeste assim? Muitas pessoas, quando fazem plástica, elas realmente não se aceitam. Eles estão dizendo: por que tu me fizeste assim? Eu queria que fosse diferente. Mas veja, Deus é Pai, Ele é soberano. E Ele fez o melhor para cada um de nós. Então nós somos, como diz lá em João 15, 16, não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Isso significa que cada um de nós é uma escolha de Deus. Portanto, você é importante. Você precisa saber que você é importante, você é aceito, você está seguro nas mãos do Senhor Jesus. Mas precisamos, sempre de novo, ir para a casa do oleiro. Assim como Jeremias, o profeta, recebeu esta ordem de Deus, assim nós também precisamos ir à casa do oleiro, para ouvir o que o Espírito Santo ainda quer completar em nosso caráter. E o versículo 21 diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. É que na realidade, nós, como aqueles que buscamos uma vida com o Senhor Jesus, Ele quer fazer você de um vaso de honra, que realmente você seja o elogio de Deus aqui na terra. Que Deus realmente possa olhar para nós e dizer para Satanás e os seus demônios: tu vistes o meu servo Jó, que não há ninguém na terra como ele. Ele pode dizer isso para nós, pode dizer isso para a igreja. Sabe, isso tem mexido muito no meu coração. O que Deus pensa de mim? Olha, eu já podia, estou completando aqui uns 2 ou 3 meses, 80 anos. Eu poderia estar aposentado há muito tempo da palavra de Deus, do ministério. Até a minha voz já não me ajuda mais. Também a capacidade intelectual também diminui. Mas aonde eu puder trabalhar, que eu tiver forças, eu vou continuar trabalhando para o Senhor. Amém? Nós estamos começando, por exemplo, a evangelizar um casal em Biguaçu. Na frente tem um centro de macumba. No lado tem aqueles que fazem tatuagem. Cercado de demônios. Um casal complicado, já se separaram e tem filhos, tanto dele como dela. Mas o Senhor nos colocou lá. Muitas vezes a minha senhora já tentou, achou que por ela desistiria, mas Deus colocou no meu coração esse casal. E realmente nós estamos evangelizando, e eu creio que eles vão ser uma bênção, porque eles vão trazer muitas pessoas para o Senhor Jesus. Que você, como escolhido de Deus, como um vaso de honra, você também tem que fazer a sua obra. Por isso que
O Espírito Santo mandou eu falar sobre o oleiro. Permita que o Espírito Santo quebre. Tem um hino até que nós cantamos. Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra e transforma todo o meu ser. Isso tem que ser permissão nossa. Tem que ser pedido nosso. Eu, por exemplo, nas nossas orações, na minha oração, eu sempre digo, Espírito Santo, sonda o meu coração. Se tiver algum pecado no meu inconsciente, porque nós temos consciente, subconsciente e inconsciente. O inconsciente, eu sempre comparo com na casa, ou no apartamento onde você mora, tem um cantinho que você bota tudo aquilo que você não quer mais. Às vezes o sapato velho, joga ali. É o lugar que ali nós também temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Não é só permitir que o Espírito Santo trabalhe em algumas áreas. Eu sempre digo que o Espírito Santo tem que estar na nossa sala, tem que estar na nossa cozinha, tem que estar nos nossos quartos, mas tem que também estar no nosso banheiro, onde realmente nós tomamos banho, sinal que nós estamos nus. É ali que o Espírito Santo também trabalha conosco. E também naquele lugarzinho onde tem um mau cheiro, por causa da velharia que a gente deixa lá, tem até umas baratas lá. Ali também o Espírito Santo quer entrar na nossa vida. E nós temos esse cantinho. Deus nos criou e restaurou em Cristo Jesus a imagem e semelhança de Deus. Portanto, você tem o fôlego de Deus dentro de você. Porque quando nós pecamos, ele gera um vazio. E o pecado nos afasta de Deus. Adão e Eva, por exemplo, quando sentiram o seu pecado, eles se esconderam, fugiram de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, enviou o seu Filho como obra remidora e redentora de Cristo Jesus. Isso significa remidora e redentora, libertação e perdão dos nossos pecados. Porque Ele olha para nós, através de Cristo Jesus, como santos e irrepreensíveis na nossa vida. Amém? Agora você tem que deixar que o Espírito Santo fale. E esta mensagem é para tocar o teu e o meu coração, para nos preparar para 2022. Se você quiser experimentar a ação de Deus para o ano 2022, você precisa realmente aquietar o seu coração e buscar em Deus. Saiba que nós precisamos passar pelo deserto, precisamos passar ou entrar na caverna de Adulão, mas precisamos a transformação daquilo que está quebrado em nossa vida. Tem muito pecado oculto em nossas vidas. E eu sempre peço, para complementar o que eu queria dizer, eu peço que o Espírito Santo sonde o meu inconsciente e traga a minha memória, para que eu possa realmente confessá-lo e pedir perdão. Porque tem muita coisa que nós fizemos desde a nossa criança, desde sermos crianças, e que muitas vezes ninguém sabe, mas o Espírito Santo sabe. Por isso que é muito importante, a nossa vida está nas mãos de Deus. Outra que sempre me chama muita atenção se eu não me engano, é o Salmo 27. Vocês conferem. A palavra de Deus diz assim: quem que subirá ao monte do Senhor? Quem é que vai subir ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e puros de coração. Isso significa vida reta, vida irrepreensível. Vida que busca o Senhor. E vida que se desvia do mal. Você não é para ficar enfrentando o mal, você é para se desviar. Se você sabe que tem um local ali que vai te trazer problema de pecado, desvia o caminho. Então, o que essa mensagem traz para nós?
que realmente nós precisamos ser tratados. Ainda não fomos totalmente transformados no nosso caráter. Observe o quanto você ainda manda, o teu eu ainda manda na tua vida. Significa que realmente precisamos ser transformados no nosso caráter, uma vida santa e irrepreensível. Amém? Que Deus nos ajude, através da ação de Jesus, já ressuscitado, com o nome que está acima de todo nome. E tudo está sujeito a Ele. É bom vocês lerem. Efésios capítulo 1, do versículo 19 até o complemento do capítulo 1 de Efésios. Amém? Esse tempo de festas tem que cuidar muito, porque ele é um tempo que nós, muitas vezes, nos desviamos da presença de Deus. Por causa de muitas atividades, por causa de muitas visitas, por causa de muitas pessoas. Nós não podemos deixar brechas. E se nós deixarmos brecha na nossa vida, saiba que o inimigo está sempre ao nosso derredor, como o leão que ruge para devorar alguém. Se você quer subir ao céu, estar com Jesus, nós temos que realmente buscar a consagração. Agora, se você não quiser, comece a ler uma vez a palavra de Deus. Olha Apocalipse em alguns capítulos. O que é que acontece no inferno? Como é a vida no inferno? Tem um livro até que chama... nós tínhamos isso, mas eu não sei, desapareceu. O homem no inferno e o outro, o homem no céu. As características. Se vocês começarem a ver o rico e o Lázaro, o rico estava no Hades, com sede, com calor, pediu água para Lázaro, mas não tem mais volta. Então, muito importante, você decide, é você que tem autoridade, porque você e eu fomos criados com livre-arbítrio. Nós podemos fazer a nossa escolha. Nunca se esqueça que Deus é amor, mas nós precisamos querer este amor de Deus. Jesus fez a salvação e nos trouxe a salvação, mas nós precisamos não só aceitar a salvação, mas viver todo esse processo da salvação em nossas vidas. Amém? Passo a palavra.